vai iniciar estas apresentações a Patrícia Sá, que irá apresentar o IO1, promover competências-chave para a sustentabilidade na formação de professores. Depois eu seguirei o passo da Patrícia com a apresentação do IO2, sustentabilidade e educação para a sustentabilidade, representações sociais de professores. E depois Betina Lopes encerra com a apresentação do IO3, desenvolver e implementar um programa de formação de professores no âmbito da educação para a sustentabilidade. Eu chamo Manuela Gonçalves e, portanto, eu esqueci-me de me apresentar. Desejo a todos uma boa sessão. No final, esperamos conseguir ter alguns minutos para fazer uma pequena discussão, para responder a algumas questões que queiram colocar e para que sejam feitos naturalmente comentários, se assim entenderem. Passo a palavra então à doutora Patrícia Sá. Olá, bom dia, obrigada Manela pela apresentação, pela introdução. Eu vou só compartilhar a tela, penso que já conseguem ver, não já? Ok, muito bom dia a todos. Eu vou então, como foi dito pela minha colega Manuela, falar um pouquinho sobre o primeiro Intellectual Output, também designado por nós como IO, o IO1 deste projeto TEDS, e fala um pouco sobre as competências-chave para a sustentabilidade e a formação dos professores. Portanto, como é que o nosso projeto pode contribuir para formar, digamos assim, um quadro de referência, um quadro orientador de competências-chave para a sustentabilidade. Não estou a conseguir, deixem ver aqui, ok. A equipa do projeto TEDS é uma equipa bastante alargada, foi ontem apresentada e eu não vou aqui apresentar. De qualquer forma, deixo aqui o nome dos colegas da equipa portuguesa, porque este trabalho que eu estou a apresentar é grande parte feito pela equipa portuguesa e depois o resultado é uma co-construção da equipa portuguesa com a equipa dos outros países. Portanto, vamos fazer um bocadinho o percurso, que foi o percurso desta nossa equipa, mas depois o resultado final é um resultado partilhado, construído por todos. Já foi aqui dito e, portanto, só muito brevemente lembrar que aqui o projeto TEDS pretende contribuir para a formação de professores no domínio da sustentabilidade em diferentes países da Europa, de modo também a contribuir para o alcance dos objetivos europeus para uma sociedade mais sustentável. E é o objetivo do projeto desenvolver novas iniciativas de formação de professores, promovendo inovação e também inclusão social através de trocas de experiências, de conhecimento entre participantes. E deste IO em particular, é também nosso objetivo propor um quadro de referências para a educação para a sustentabilidade, foi o objetivo principal deste Intellectual Output, e este IO foi coordenado pela Universidade de Helsínquia, na Finlândia. O IO teve, digamos assim, vários momentos, várias tarefas que foram comuns às equipas dos diferentes países, e eu vou mostrar um pouquinho o percurso da equipa portuguesa. Portanto, nós começámos por uma revisão e sistematização da literatura, que foi feita a nível nacional, mas também internacional pelos diferentes países, uma sistematização e análise de orientações políticas nacionais para a educação para a sustentabilidade. Também fizemos ainda uma revisão da investigação feita em cada país neste domínio. Fizemos uma identificação e análise de programas de formação contínua de professores em cada país e depois propusemos a construção de um quadro de referência de educação para a sustentabilidade. E esta sequência, digamos assim, vai orientar um pouco a minha apresentação para poder partilhar os resultados parciais, digamos assim, que levaram à construção, então, deste quadro de referência. Portanto, temos um ponto de partida, partimos de um conceito que foi fundamental e transversal ao projeto, que é o conceito de competências-chave para a sustentabilidade. Depois, olhámos para estas competências-chave para a sustentabilidade e propusemos uma matriz de análise que utilizámos para ver os documentos que selecionámos em cada país. A partir desta análise deste projeto e deste percurso, desculpem, e também através dos programas de formação, deixamos algumas recomendações do projeto para a formação de professores e depois então propusemos o tal quadro de referência. Relativamente às competências,
Há aqui duas referências que eu gostaria de destacar, que foram elas também as referências-chave para o nosso trabalho. A primeira referência é proposta por Vieque e seus colaboradores. O conceito de competências-chave é um conceito muito importante. Não limita o conhecimento ao conteúdo de conhecimento específico, por exemplo, mas representa objetivos de aprendizagem que são transversais, necessários para lidar com as situações complexas, com os desafios que nós enfrentamos atualmente. E, enquanto conceito, estas competências proporcionam um quadro orientador explícito e partilhado de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores que são, então, necessários para ultrapassar a crise planetária atual que vivemos. E, portanto, eles são transversais, são conhecimentos-chave, são transversais para qualquer cidadão, independentemente do papel que possam desempenhar na sociedade. E, portanto, para a educação, eles são um instrumento, um recurso muito versátil, muito importante, e apesar de algumas críticas que existem, é de notar uma convergência na literatura sobre a importância crítica de definir quais são, então, estas competências-chave no contexto de formação. Reconhecendo esta relevância, Vieque e os seus colaboradores realizaram, então, uma alargada revisão de literatura sobre a conceptualização destas competências e conseguiram, então, chegar a uma proposta de um conjunto de competências-chave que emergem desta revisão como transversais, no sentido que são reconhecidos por diferentes investigadores e por diferentes documentos orientadores. Posteriormente, a própria Unesco usa este quadro de referências, digamos assim, e ele é explicitamente apresentado, por exemplo, no documento Education for Sustainable Development Goals. Nós partimos também deste quadro de referência, foi discutido em equipa alargada, em equipa internacional, e através dele propusemos então uma matriz validada que serviu então para a análise do conteúdo dos documentos em cada um dos países. Está aqui a sistematização da matriz que depois poderemos partilhar. No caso da equipa portuguesa, temos dois grupos, digamos assim, de documentos que constituem o corpus. Temos, por um lado, os documentos políticos orientadores da prática educativa no contexto nacional e depois, a nível de documentos provenientes da investigação, fizemos então a seleção, identificação e seleção de um conjunto de teses, fazendo um total de 20 documentos. Os documentos orientadores transversais são estes que aqui estão. Eu vou partilhar alguns resultados muito brevemente relativamente à representatividade de cada uma destas competências transversais e ao entendimento que emerge da análise destes documentos. Portanto, o que é que nós percebemos relativamente à representatividade nos documentos políticos orientadores? A tabela penso que clara, ela permite perceber que as várias competências-chave estão presentes na maioria dos documentos de política educativa considerados pela equipa para análise. Não há nenhum documento em que não esteja presente pelo menos uma destas competências. E a competência-chave com maior representatividade no corpus é a interpessoal, e seguida depois da estratégica. O documento com maior número de referências, digamos assim, para a educação para a sustentabilidade é o referencial de educação ambiental para a sustentabilidade, também não sendo de admirar. Muito brevemente passo às teses, tenho mesmo pouco tempo, mas dizer que no caso das teses também consideramos que a representatividade é considerável. Todas as competências-chave estão consideradas nas teses analisadas, embora nem todas tenham sido identificadas em todas as teses. Portanto, estão todas representadas, mas nem todas em todas. A competência com mais referências aqui no caso das teses é estratégica, com 187 referências, seguida pela pensamento sistémico com 152. Relativamente ao entendimento, o que é que emerge do entendimento de cada uma destas competências no conjunto dos dois tipos de documentos, portanto, nos documentos transversais, políticos e nestas teses? Bem, o pensamento sistémico, a competência de pensamento sistémica, está muito relacionada com o conhecimento e a compreensão das relações
e das interações, de forma associada à multidimensionalidade da problemática atuais e das complexas relações de causa e efeito. Portanto, estamos aqui a considerar a análise de sistemas complexos, a complexidade da situação planetária atual, a responsabilidade dos seres humanos nesta situação. É também associada à complexidade dos sistemas e às interações, desculpem, que ocorrem em diferentes escalas. Por exemplo, o local global, presente, futuro, a parte e o todo. É ainda dada importância a lidar com a incerteza num contexto mundial, global, que é considerado rápida transformação e mudança. Portanto, esta incerteza está muito associada ao pensamento sistémico. Desculpem, não consigo mudar. Na competência antecipatória surgem ideias como o princípio da precaução, a relação da tomada de decisão e as consequências futuras destas decisões e a prevenção de problemas na altura da tomada de decisão, a necessidade de educar para a reflexão, análise, interpretação crítica da informação sobre possibilidades, cenários futuros e também considerar pontos de vista alternativos, lidar mais uma vez com o risco e com a incerteza, considerando a globalidade dos problemas atuais e possibilidade do futuro, e sempre no sentido de agir no presente de forma consciente. A normativa relacionada então com valores está muito presente nos documentos de política educativa, ele é explícito, são explícitos aliás, na identificação de normas e valores que suportem ações de sujeitos, sejam elas individuais ou coletivas, e surgem muitos valores, são muito explícitos nos valores, como por exemplo diversidade, igualdade, inclusão, respeito, democracia, participação, justiça e solidariedade, portanto são valores que surgem associados a esta competência. A estratégica é uma competência de intervenção, de ação e, portanto, está muito relacionado com a identificação de ações específicas que permitam agir e também prevenir as consequências das ações. Está associada a objetivos de aprendizagem nos documentos políticos e nos documentos académicos a necessidades de orientações inovadoras de educação para a sustentabilidade. É ainda feito a ressalva da necessidade de investir práticas educativas transformadoras, renovadas e inovadoras. A interpessoal está relacionada com ideias como o respeito e o apreço pela diversidade cultural, trabalho colaborativo e resolução de problemas e as situações de aprendizagem contextualizadas, desculpem, e a promoção da empatia. Educar para a compreensão dos outros pressupõe compreender o mundo na sua diversidade e complexidade, e outra ideia que é também evidenciada é a necessidade de equilibrar as relações entre as pessoas e das pessoas com o planeta. Isto são as ideias-chave que estão no entendimento de cada uma destas competências no nosso corpus. Nos programas e nas práticas educativas, e muito brevemente, quais são então as recomendações do projeto TED depois da análise realizada? Ficou evidente a necessidade de apostar em estratégias didáticas holísticas e interdisciplinares, experiências educativas significativas, diversificadas e contextualizadas, a promoção de uma atuação efetiva, ou seja, não ficarmos apenas na teoria, mas agir efetivamente de uma forma fundamentada, a valorização da colaboração e da cooperação, da aprendizagem ao longo da vida e numa formação de professores que seja feita, de facto, em contexto e que vá além das escolas e das salas de aula. O output, digamos assim, deste I.O. foi depois construído com o contributo e a compreensão de cada uma das equipas para um produto final partilhado e co-construído. Eu não tenho tempo de vos mostrar o referencial todo, mas ele está completamente disponibilizado no site do projeto TED e no relatório do IOM. De qualquer forma, o quadro de referência relaciona as competências e as diferentes dimensões da sustentabilidade e define, explicita como é que, num contexto de educação para a sustentabilidade, se pode promover o desenvolvimento de cada uma destas competências. Há aspectos que são comuns às diferentes dimensões e vocês vão reparar que a competência está associada
há algumas ações, há alguns verbos que estão muito presentes, como, por exemplo, o prever consequências, o testar, o agir, o analisar formas, normas e valores, o confrontar perspectivas individuais e coletivas e aceitar opiniões diferentes das nossas, elas são depois explícitas e mais definidas para cada uma desta dimensão. Por exemplo, na dimensão equidade e solidariedade social, por exemplo, a competência estratégica propõe conceber novas formas de estabelecer relações sociais para promover equidade e solidariedade social, ou, por exemplo, na normativa, analisar normas e valores de modo a identificar o potencial destas normas e valores no que diz respeito à promoção de equidade e solidariedade social. As outras dimensões que estão presentes no quadro de referência é a tecnológica, diálogo e inclusão social, economia e literacia financeira. Eu não sei se passei o tempo, espero que não. Agradeço muito a atenção e depois estou, obviamente, disponível para responder a questões que tenham. Deixem-me interromper aqui o compartilhamento. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Ainda faltava um minuto, eu fui colocando aqui no, no chat, mas conseguiu cumprir mesmo muito bem o tempo. Obrigada. E nós faremos a discussão no final, como combinámos, não é? E, portanto, Tá eu se calhar vou também já de imediato compartilhar a minha tela. Ora, só um bocadinho, desculpem. Para apresentar então, Patrícia, eu agradeço que me controle também o tempo, por favor. Está bem, eu digo. Para apresentar então o produto, o chamado IO2, e que eu vou então aqui apresentar com este título: Sustentabilidade e Educação para a Sustentabilidade, representações sociais de professores. Bom, começar por enquadrar este produto no âmbito do projeto, no global do projeto, e portanto ele surge na sequência da apresentação da Patrícia, e muito bem, do quadro de referência de educação para a sustentabilidade, e portanto que em conjunto com este produto permitiram também dar sequência às outras fases do projeto, designadamente os programas multimodais e os estudos multimodais que também estão neste momento a decorrer. Este relatório de representações sociais sobre educação para a sustentabilidade foi um trabalho desenvolvido pela equipa portuguesa e da responsabilidade da equipa portuguesa, por mim, com a Helena Rojissá, António Neto Mendes e com a colaboração de Pedro Benhaja e da Dionísia Laranjeiro. Os objetivos deste produto estão relacionados com a importância que têm os próprios conceitos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, de educação para a sustentabilidade, sendo certo que estes conceitos não são consensuais, e sabendo também que a forma como nós, os sujeitos, representam determinados conceitos, objetos e factos, não são apenas visões, não são apenas ideias que as pessoas têm, porque de facto as representações sociais constituem também orientações para a ação e, portanto, nesse sentido, achamos que seria fundamental identificar de facto as representações sociais de professores, educadores e formadores de professores, sobre as representações sociais, quer em termos dos conteúdos, dos significados destas representações, estabelecendo a estrutura interna destas representações sociais e com um objetivo também relacionado com tentar caracterizar como elas são integradas na vida cotidiana pelos professores e educadores e pelos formadores e como eles interpretam o papel da educação para a sustentabilidade nos currícula e nas práticas educativas. Naturalmente, peço desculpa, saí da partilha do ecrã, peço desculpa. Sim, descompartilho. Desculpa, o meu rato de vez em quando tem, não sei, tem vida própria, desculpem. Portanto, em termos do enquadramento do estudo,
Eu agora não estou a conseguir fazer avançar. Manela, vai às setinhas do... É o que eu estou a fazer. Pronto, ok. Portanto, em termos do enquadramento do estudo, a Patrícia, na sua apresentação, já deu aqui um importante contributo para aquele que foi um dos referenciais do nosso quadro teórico e que tem a ver precisamente com a matriz de competências-chave para a sustentabilidade que foi desenvolvida pela equipa do TEDS com base em Vic e os seus colaboradores. Naturalmente veremos mais à frente, e a Patrícia apresentou já com o detalhe possível esta matriz, naturalmente foi fundamental para a elaboração do instrumento e naturalmente para a análise dos resultados. Baseamos naturalmente também na teoria das representações sociais e também tivemos por base os objetivos de aprendizagem da educação para os objetivos de desenvolvimento sustentável da Unesco. A metodologia consistiu numa abordagem extensiva, foi aplicado um inquérito por questionário online, dirigido a professores e também professores, educadores e também a formadores de professores dos 5 parceiros envolvidos no projeto. Os dados foram tratados quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, como veremos mais adiante. Alguns detalhes que passarei rapidamente sobre o questionário e sobre o processo de recolha de dados. O questionário encontra-se organizado em 3 partes. Uma primeira contém uma associação livre de palavras que eram sustentabilidade e educação para a sustentabilidade. Uma segunda parte com 2 questões que consistiam na resposta a um e-mail que, enfim, segue os princípios de inquirição no âmbito das representações sociais e uma caracterização sociodemográfica. Convém não deixar aqui de esclarecer que este instrumento foi validado, quer externamente pela própria equipa, porque ele foi construído pela equipa portuguesa, mas validado pela equipa internacional, foi construída uma versão em inglês que foi validada por um nativo em língua inglesa, foi realizado um pré-teste nos 5 contextos nacionais e foram feitos testes de consistência interna que comprovaram que o instrumento apresentava essa consistência interna. A recolha de dados decorreu entre dezembro e fevereiro de 2021 e, portanto, enfim, numa altura em que já atravessávamos algumas dificuldades relacionadas naturalmente com a pandemia, através da plataforma do Forms UA. Posteriormente, os parceiros da Finlândia e da Lituânia também resolveram traduzir para as suas línguas e adaptar o questionário para as suas línguas e passaram-no também nas suas línguas. Trata-se de uma amostra por conveniência. O nosso objetivo não era ter uma representatividade de um dado universo, mas conseguir caracterizar em cada contexto, de facto, estas representações sociais, e não devemos aqui deixar de assinalar a baixa taxa de resposta de formadores de professores, acabando nós por fazer incidir a nossa análise sobre os resultados dos questionários aplicados aos professores. No caso português, os questionários foram aplicados com a colaboração, enfim, imprescindível e valiosa do Centro de Formação da Associação de Escola dos Concelhos de Aroca, Val de Queimbra e Oliveira das Meias. Temos pessoas presentes aqui, agradecemos e cumprimentamos o Dr. José Rosa e a doutora Fátima Saraiva, e portanto foram aplicados num conjunto de 7 agrupamentos de escolas, num total de 73 escolas, 1.200 professores do pré-escolar ao 12º ano.
Vamos apresentar alguns resultados, sendo certo que este produto contém já uma versão exploratória e provisória. Estamos a trabalhar no sentido de chegar à versão completa e definitiva, e portanto trazemos aqui alguns resultados interessantes sobre os questionários aplicados aos professores. Algumas informações prévias sobre os participantes e, portanto, no sentido de caracterizar estes participantes a nível global, ou seja, nos vários contextos nacionais em que os questionários foram aplicados, nós obtivemos 356 respostas. Podem observar aqui uma grande variabilidade nas respostas entre os diversos contextos, na verdade. Também podemos observar aqui, não é novidade, a grande predominância do género feminino entre os professores auscultados. Constata-se também variabilidade em termos da idade, com a França e a Finlândia, desculpem ali aquela gralha, Finlândia, com professores muito mais jovens do que em Portugal, e Malta e Lituânia ali no meio. Naturalmente, estes resultados também e esta caracterização têm de ser lidas com algumas cautelas, tendo em conta, de facto, a grande diferença nestas subamostras que nós temos aqui. Também no que se refere à amostra no contexto português. Ficam também aqui alguns dados para uma caracterização mais específica e que comprovam, portanto, a grande feminização da profissão docente e a idade, superior a 50 anos, que é um dado conhecido também e segue a tendência a nível nacional, como todos sabemos. Desculpem, às vezes este compasso de espera é porque eu não consigo logo imediatamente fazer aqui a transição para o outro slide. Ora, muito bem, portanto, que representações emergem a partir das associações de palavras, sendo certo que aqui nos vamos centrar apenas no contexto português, porque, de facto, apenas seria possível para nós fazer a análise neste momento das respostas dadas em português. As colegas da Lituânia eventualmente poderão ter a oportunidade, pelo número de questionários que tiveram, de fazer a mesma análise na sua própria língua. Ora bom, uma das palavras para as quais nós pedíamos que as pessoas rapidamente pensassem em 4 palavras que lhes surgiam na mente quando se referia essa palavra era sustentabilidade. É muito interessante, portanto, aqui o que nós apresentamos é ainda uma análise relativamente exploratória, porque o nosso objetivo é conseguir construir aqui um esquema em que vamos localizar no centro ou no núcleo central aquelas que são as representações que se encontram mais enraizadas. Nesta análise exploratória é já perceptível que há um grande foco, de facto, nas questões que se relacionam com o ambiente, quer no que se refere à palavra sustentabilidade, quer no que se refere à educação para a sustentabilidade. Portanto, estará o núcleo central das representações sociais de sustentabilidade ancorado à sustentabilidade ambiental, as palavras que aparecem mais vezes e que estão localizadas na primeira posição, assim o parecem indicar. Relativamente à educação para a sustentabilidade, nós verificamos aqui já uma maior dispersão, mas, em todo o caso, com uma forte incidência também no ambiente ou na palavra ambiental, embora surjam já outros elementos, e o futuro, que também transparecia na primeira, não é? Mas aparecem novos elementos como a cidadania,
que já apontam para uma alteração a nível destas representações sociais. Teremos de explorar ainda um pouco mais estes resultados, no sentido de conseguirmos ter uma imagem concreta daquilo que está no sistema, no núcleo central e no sistema periférico. Por outro lado, também gostaríamos de, enfim, apresentar alguns resultados relacionados com as representações sociais a partir dos objetivos de aprendizagem da educação da Unesco para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E neste âmbito nós apresentávamos um conjunto de questões, de afirmações, relativamente às quais pedíamos para as pessoas se posicionarem em termos de uma escala de Likert, e verificámos que a maioria dos professores concorda ou concorda fortemente com todas as afirmações, embora se registrem, portanto agora neste âmbito estamos a falar em termos da amostra global, ok, dos 5 parceiros, embora se registrem variações em função do país e da frequência ou não de formação contínua, sendo que quem frequentou formação para a sustentabilidade registra valores, enfim, mais relacionados com o concorda ou concorda fortemente. Manela, um minuto. Estou quase a acabar, obrigada Patrícia. Aqui apenas, enfim, estes gráficos permitem concretizar um pouco o que eu disse anteriormente e vou passar à frente, porque também interessa aqui neste momento analisar então as competências-chave para a sustentabilidade. A Patrícia apresentou a matriz que nós mobilizamos também para o nosso questionário, e portanto não vou explorar neste momento a matriz, mas ela foi de facto importante e a partir dela foi possível também extrair resultados para compreendermos que relações existem, que representações existem sobre o desenvolvimento de competências-chave para a sustentabilidade na prática pedagógica por parte dos professores que foram inquiridos. E, portanto, todos os itens agrupados por competências-chave registaram médias próximas de 4 e, portanto, aquilo que categorialmente se associa ao concordo, mas também vemos que existem flutuações significativas com a competência de pensamento sistémico realmente com valores mais altos e a competência estratégica com valores significativamente mais baixos, que é interessante tendo em conta os resultados também a que se chegou no IO1. Registram-se também variações em função do país e da frequência ou não de formação contínua. Estes gráficos também apenas pretendem, enfim, dar um exemplo e neste caso tem a ver com a competência estratégica, que foi aquela que foi, enfim, registrou valores mais baixos e que atestam esta variação por país e por frequência ou não de formação contínua. E vou passar muito rapidamente para o slide final, em que eu gostaria de assinalar que, de facto, estas representações sociais dos professores, em termos das associações de palavras, como vimos, estavam muito associadas à dimensão ambiental. Por outro lado, e isto apenas relacionado com a amostra portuguesa, naturalmente, no global registra-se um alinhamento com os objetivos de aprendizagem da educação para os objetivos de desenvolvimento sustentável da Unesco, e uma integração das 5 competências-chave para a sustentabilidade, como vimos. Naturalmente não podemos deixar aqui de notar esta variabilidade que existe de acordo com os países dos participantes, mas sempre com cautela para fazer comparações dada a grande diferença no número de respostas dos diversos países. Em todo o caso, os resultados parecem apontar para a necessidade de incrementar reflexão sobre o conceito de sustentabilidade, sobre as dimensões que ele integra e aumentar, também incrementar, promover discussão e práticas que interconectem diferentes dimensões da educação para a sustentabilidade. Permitem também os resultados indicar a importância da formação contínua e a importância ainda de desenvolver a competência estratégica na formação contínua em educação para a sustentabilidade. Pronto, eu terminei e peço desculpa pelo meu
atraso, que eu sei que me atrasei, peço desculpa, mas também se viu esta dificuldade de fazer passar os slides. Eu se calhar agora, estão a ouvir, não estão? Passaríamos a palavra à Betina, certo? Exato, exato, exato. Uhum. Obrigada, bom dia Manuela. Vou então começar a partilhar a apresentação. Um pouco, julgo que já estão a ver. Sim? Ok, obrigada. Portanto, bom dia a todos. Cabe-me fazer a apresentação, partilhar convosco um pouco o percurso associado ao Intelectual Output 3, o programa de formação. E, portanto, a comunicação é intitulada Desenvolver e implementar um programa de formação de professores no âmbito da educação para a sustentabilidade, partilha de um percurso colaborativo. Portanto, no âmbito do projeto TEDS foi proposto uma formação intitulada Educação para a Sustentabilidade, Diversidade, Diálogo e Inclusão. Esta formação foi aprovada pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores, com um total de 50 horas, e em articulação com um parceiro deste projeto, nomeadamente o Centro de Formação da Associação de Escolas de Aroca, Valdecambra e Oliveira das Mães, aqui em representação pelos colegas José Rosa e a Fátima Saraiva. Portanto, no fundo, a apresentação aqui consiste em partilhar convosco um pouco as dinâmicas associadas quer ao desenvolvimento do programa de formação em si, em termos de conceptualização, e também depois em termos do processo de implementação desse programa de formação. A equipa já foi apresentada em momentos anteriores, mas aqui gostaria de reforçar que se teve o cuidado de integrar uma equipa multidisciplinar na conceptualização do programa, desde da área da educação em línguas, educação em ciências, e também diversificar em termos de especialização nos vários níveis de ensino, pré-escolar, ensino básico e também ensino secundário. Sei que estão a colocar comentários no chat, mas não estou a ver. Vou ver, não sei se é para mim, mas depois no final vejo. Também enfatizar que a equipa de formadores está associada ao centro, mas também em diferentes fases da carreira profissional, que também se considera ser positivo em termos de partilha de experiências. Portanto, as finalidades do programa de formação foram sobretudo duas, nomeadamente contribuir para a compreensão da sustentabilidade ambiental e também sociocultural, oferecer oportunidades de observação e reflexão da importância das relações entre as pessoas e das pessoas com o meio ambiente no qual se integram, destacando também o papel das línguas e das culturas. Em termos de objetivos específicos, o programa de formação integrou 3 objetivos, designadamente criar oportunidade para desenvolver conhecimento didático e pedagógico sobre a educação para a sustentabilidade, explorar em colaboração e a componente da colaboração foi-nos muito cara desde o início até ao fim, nomeadamente o valor da diversidade biológica, linguística e também cultural, promovendo a sua integração nos currículos e, em última instância, capacitar os educadores para que apoiem os seus alunos a encontrar soluções coletivas para problemas globais e locais. No seu todo, em termos de contacto presencial e toda a formação devido à pandemia foi desenvolvida em contexto online, foram um total de 8 sessões com 25 horas, com temáticas específicas que estão aqui explicitadas, desde a educação e sustentabilidade de forma mais abrangente, e muito também sustentado nos Intellectual Outputs anteriores, que já foram apresentados. Foram explicitados ou explorados projetos de intervenção e educação para a sustentabilidade, relacionando também com o contexto de cidadania global, a diversidade linguística, cultural e biocultural,
assim como a diversidade biológica. Foi explorado também o mar numa sessão especial com convidados externos, investigadores da Universidade de Aveiro, e por fim também explorado o diálogo, a sustentabilidade e intercompreensão, em articulação com a última sessão em que os formandos ou as formandas apresentaram os projetos de intervenção que implementaram nas suas escolas. Em termos de articulação conceptual, procurou-se sempre, e aqui surge como exemplo uma das sessões, nomeadamente a sessão 5, dinamizada pelo professor Rui Vieira e por mim, procurou-se sempre ao longo das sessões articulá-las conceptualmente, muito em alinhamento com as competências de sustentabilidade que a Patrícia apresentou e descreveu, sempre numa lógica de criar oportunidade do pensamento interdisciplinar e da responsabilização para a ação. Portanto, podemos de forma global falar em 6 etapas de formação, da formação e de formação de cada um de nós, com o seu percurso individualizado, mas então que se identificam, digamos, 6 transições. A primeira etapa diz respeito ao mapeamento das representações sobre educação para a sustentabilidade e conhecer o projeto TEDS na sua dimensão nacional e internacional e em articulação com o programa de formação. A segunda etapa, contactar com diferentes conceitos e iniciar o percurso de construção de conhecimentos sobre a educação para a sustentabilidade e em articulação com o contexto profissional das formandas, portanto, analisar os contextos educativos e desenvolver ou apresentar um projeto de intervenção. Esse projeto foi concebido de forma colaborativa, não só com as colegas de formação, professores, mas também com a equipa dos formadores, mais especificamente em DIAD. Cada grupo de trabalho foi acompanhado por uma DIAD de formadores, procurando-se que estes fossem também de áreas disciplinares diferentes e complementares. A quinta etapa consistiu em apresentar e conhecer os projetos que foram desenvolvidos em contexto de escola e, por fim, refletir sobre todo o percurso desenvolvido, nomeadamente em termos de impacto no eu de cada um de nós e também numa comunidade mais abrangente. Sendo assim, reforçar também que a avaliação esteve sempre presente ao longo de toda a conceptualização do programa, não só a avaliação dos formandos, nomeadamente em termos do seu projeto de investigação à ação desenvolvido, mas também do relatório reflexivo que elaboraram e também a avaliação do próprio processo da formação em si, nomeadamente através da aplicação de 2 questionários, o questionário de educação para a sustentabilidade, que a Manuela apresentou, e também um questionário sobre o funcionamento da formação. Em termos de implementação, este programa de formação foi então frequentado por um conjunto de 20 formandas associadas aos centros de formação. Ao longo do processo, e apesar de todas as dificuldades, não houve desistências, e isso é considerado um sinal positivo de todo o percurso. Estas 20 formandas pertencem a 5 concelhos do distrito de Aveiro e, em particular, a 9 agrupamentos de escola. Em termos de grupo de docência, tivemos professoras desde a educação da infância ao primeiro ciclo, em maior representação, mas também do ensino secundário de inglês, biologia, geografia e história. Em termos de experiência profissional, as colegas são todas professoras há muito tempo, sendo a maioria entre 20 a 28 anos, e destacar então em termos de dinâmicas de trabalho associado a este programa de formação. Tivemos sobretudo 3 tipologias diferentes, digamos assim. Por um lado, sessões de exposição teórica com debates e desafios, mas também sessões de convidados externos e, por fim, a apresentação dos projetos. Como disse, dada a pandemia, sempre em modalidade online.
Ao longo destas sessões síncronas, houve também o acompanhamento em DIAD dos projetos de investigação e intervenção que foram desenvolvidas pelas professoras. E esta DIAD, como disse, procurando sempre que fossem de áreas disciplinares diferentes. Todo o processo de desenvolvimento e de implementação deste programa de formação levou ao estabelecimento, digamos, de uma comunidade de aprendentes, em que, no fundo, a diferenciação entre formador e formando se foi esbatendo. Todos trouxeram a sua expertise para a comunidade e foram recebendo também aprendizagens, e todo o percurso resultou então num total de 8 projetos de intervenção, dos quais alguns já foram apresentados, com temáticas muito diversificadas, desde os direitos humanos, à alimentação sustentável, à equidade do género, a questão da preservação das florestas e muitos outros. Em jeito de balanço final, e fazendo aqui a analogia com a árvore do embondeiro que vocês veem aqui do lado esquerdo, que é a árvore do príncipezinho, o que gostaria de reforçar é de facto que se houve frutos imediatos que nós conseguimos identificar e ver através dos recursos que foram produzidos, provavelmente muitos dos resultados ainda estão invisíveis, mas serão dos mais importantes em termos de sustentabilidade para o nosso planeta. E é isto que tenho para partilhar convosco. Julgo eu, sim, é isso. Obrigada. Obrigada, Betina. Ainda tinha tempo, só eu é que fui a não cumpridora. Portanto, nós temos de facto ainda alguns minutos até ao meio-dia, eventualmente se surgir a necessidade também podemos estender um pouco, penso eu, não é? Para além do meio-dia. Portanto, neste momento gostaríamos de saber se há comentários, se há questões. Eu estou aqui a ver no chat algumas pessoas também já, enfim, têm que sair por diferentes razões, mas estamos naturalmente disponíveis, qualquer uma de nós, para as vossas questões. Helena? Olá, obrigada, Manela. A minha questão vem na articulação entre as vossas duas apresentações e também de alguma observação do processo e que tem a ver com o seguinte, no fundo tem a ver com a articulação entre discursos e práticas e os objetivos e as finalidades do próprio projeto, ou seja, portanto, da análise preliminar das palavras que tu apresentaste, nota-se da parte dos participantes um foco sobre a sustentabilidade a partir das questões do ambiente, aquele foco mais clássico, mais restrito, quando no projeto se pretendia trabalhar um foco mais alargado, incluindo em especial, agora vou puxar a água, a minha sardinha, claro, as questões da diversidade linguística e cultural. Quando vamos ver as práticas nos projetos, eu aliás estive a analisar um pouco os projetos nesse sentido, porque no âmbito de uma outra atividade que estava a fazer, queria buscar alguns exemplos. Quando se analisam os projetos, e agora pelo que a Betina também referiu, nota-se um reforço desse foco. Embora a Betina tenha referido, e nós também sabemos, que houve formadores de várias áreas diferenciadas, não é? Portanto, para também trabalharmos em conjunto uma perspectiva mais ampla do que é que poderia ser uma educação para a sustentabilidade que não fosse aquela ideia do ambiente, que outra também foi referida um pouco até por algumas professoras, a Lucinda e outros que estavam aqui que também falaram nisso. Como é que a equipa, em particular a equipa que esteve envolvida no desenvolvimento dos projetos, os professores que aqui estão, como é que nós podemos discutir esta questão
e que desafios é que ela nos traz para a própria sustentabilidade do projeto e para a forma como nós pensamos a formação para a sustentabilidade, que não se fica apenas em aspectos ambientais, e floresta, clima, água, claro, sem tirar, obviamente, não está aqui em questão, evidentemente, a pertinência desses aspectos. Esse era um aspecto. Era uma pergunta ligando as duas, portanto, os discursos e as práticas, que realmente aparece aqui. Eu, como tinha analisado as práticas, revi-me quando a Manela apresentou os discursos e vejo que essa articulação, de facto, não aparece. A outra questão era para a Bettina muito, muito diretamente, porque quando a Bettina refere a análise dos efeitos nos eus dos sujeitos, eu gostaria de saber se já tem alguma questão sobre os eus dos formadores, como é que... E eventualmente até esta questão da forma como nós estamos a trabalhar a educação para a sustentabilidade pode ter sido interpelada depois por isto. Gostaria de fazer essa pergunta. Obrigada e parabéns pelas vossas intervenções, que penso que podem, de facto, ser muito depois trabalhadas em conjunto. Talvez nós pudéssemos dar resposta já, não sei, Bettina, Patrícia, se concordam, e depois dávamos palavra às outras pessoas que também manifestaram interesse. O que acham? Pode ser? Sim, claro, claro. Muito rapidamente, eu sei que a questão não me diz respeito diretamente a mim, a primeira questão da Helena, mas naturalmente nós também não podemos esquecer que há sempre aqui, ou houve neste caso, algum delay temporal, alguma desarticulação temporal entre a realização dos próprios IOs e, portanto, estes dados sobre as representações sociais e designadamente sobre as associações de palavras, que são muito importantes e interessantes, não foram dados, enfim, não foi possível ter esses dados no início do IO3, do trabalho conducente ao IO3, portanto há de facto aí alguma desarticulação em função também destas temporalidades diferentes que não foi possível articular da melhor forma. Pronto, depois havia uma questão também diretamente relacionada com a Bettina. Sim, relativamente à questão, se eu percebi bem, do impacto deste percurso nos formadores, se já temos um mapeamento, digamos, mais global. Ainda não, mas espero que seja um ainda, porque de facto me parece muito importante essa componente também do percurso que os formadores fizeram neste processo, e agora falo por mim, e um pouco em articulação com a questão que a Helena levantou da tónica ser sempre mais ambiental e talvez menos as outras dimensões. Enquanto formadora, em que a formação de base é biologia, naturalmente o meu primeiro olhar vai para essa componente do ambiente, digamos assim, e este percurso foi muito importante para mim, para ver o outro lado, digamos assim, da sustentabilidade e aprender com as colegas de educação em línguas, cidadania global, e julgo que chegar a um pensamento interdisciplinar e uma ação interdisciplinar implica precisamente isto, começar a montante com este cruzamento de perspectivas e não ficarmos só à espera que os outros é que cruzem o conhecimento. Não sei se me fiz entender e se respondi, mas isso é o que eu retirei. Fez entender muito bem. Acho que até se pode ligar com o que foi feito ontem, não é? Eu acho que há pessoas, desculpem, mas a Fátima e a Filomena pediram a palavra. Eu posso só dizer uma coisa que ainda tem a ver com o que a Helena estava a dizer. Só uma... Estava a ouvir a questão e embora não tenha sido diretamente para mim, há uma coisa muito curiosa que aconteceu durante todo o percurso de formação. A primeira questão da formação foi mais teórico, foi sobre o próprio conceito de sustentabilidade e de educação para a sustentabilidade. Eu recordo muito nesse dia, no final da sessão, as sessões eram sempre muito participadas, mas no final da sessão a exclamação comum e partilhada foi mas afinal a sustentabilidade não é só ambiente. E esse ponto de partida foi muito interessante, porque eu acho que partimos para as outras sessões com essa curiosidade inicial,
que esperem lá que isto é mais do que poluição, efeito de estufa, e o percurso na formação, e que depois eu não fiz a análise, atenção, estou a falar dos projetos que acompanhei, mas os projetos que acompanhei, eu percebo esse alargamento e essa complexificação do entendimento da sustentabilidade, e isso também foi muito interessante, Pronto, desculpem, queria só acrescentar isso. Ok, eu penso que a Filomena levantou a primeira mão, certo? Filomena, força. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de responder à Helena, pegando nos dois temas levantados, a articulação entre o discurso e as práticas e a formação dos próprios formadores num processo também eles de desenvolvimento profissional. Relativamente ao primeiro tópico, e eu logo vou apresentar o projeto do Grupo 1, tenho aqui o relatório que esse grupo de colegas do primeiro ciclo fez e no final elas dizem assim: as sessões com os formadores permitiram-nos um aprofundamento científico e uma maior elucidação sobre a temática da educação para a sustentabilidade, que inicialmente nos remetia com maior enfoque para as questões ambientais. Esta ação foi crucial para que olhássemos para esta temática de forma mais abrangente. Relativamente a alguns grupos que eu acompanhei, realmente eles partiram da ideia de educação para a sustentabilidade muito ligada ao ambiente, aos recursos naturais, para depois articularem com outras temáticas, nomeadamente com os direitos humanos, e através dos direitos humanos levarem também para as questões da diversidade em todas as suas acessões, mas também a diversidade linguística e cultural. E para os direitos linguísticos, por exemplo. Relativamente à formação dos formadores, eu acho que uma das mais-valias desta ação para os formadores foi o facto de nós sermos uma equipa, primeiro, alargada, com muitas pessoas, e depois de ser uma equipa interdisciplinar, no sentido de realmente sermos de várias gerações, de várias formações de base e atuarmos em diferentes campos. E eu pude trabalhar com colegas da educação de infância numa exposição mais teórica, com a Betina, que é da área da biologia, como ela acabou de dizer, e eu sou da área das línguas, no acompanhamento das formandas, e isso permitiu que os projetos das formandas fossem eles próprios abrangentes e pudessem abordar a questão da educação para a diversidade, para a sustentabilidade, dessa forma mais ampla, mais conciliadora de diferentes competências. E isso acho que foi também uma aprendizagem para nós formadoras. Obrigada. Obrigada, Filomena. Se calhar neste momento daríamos a palavra à doutora Fátima Saraiva, por favor. Fátima está sem micro. Bom dia a todos e a todas. Só uma pequena nota em relação a estas questões da sustentabilidade e da educação para a sustentabilidade. É um tema que me é muito caro já há muitos anos, sobre o qual tenho trabalhado enquanto docente e no âmbito das funções que estou a representar, neste momento no Centro de Formação, representante da Autonomia e Flexibilidade Curricular, e este cargo dá-me acesso a muita informação, nomeadamente aos documentos institucionais de cada agrupamento, os documentos orientadores das práticas educativas, entre outros. E aquilo que eu tenho verificado, tendo por base não só a minha observação e o diálogo que tenho com os professores, mas também o estudo que tenho feito sobre os documentos que realmente regulam toda a atividade dos agrupamentos, é que efetivamente há um grande desconhecimento científico, desde a educação pré-escolar até o 12º ano, permitam-me dizer. Há um grande desconhecimento científico sobre o que é realmente a sustentabilidade e o que é realmente esta educação para a sustentabilidade. Inevitavelmente, como refiro nesses documentos que tenho analisado,
a sustentabilidade aparece diretamente relacionada com as questões ambientais. Diria que em Portugal ainda não sei muito bem, sei mais ou menos a razão, mas pronto, não quero estar aqui a falar sobre isso. Os colegas ficam muito admirados quando falamos de diversidade linguística, diversidade cultural, até fazem, desculpem, umas coisinhas, muitas vezes desintegradas daquela concepção holística que atualmente e desde a lei de bases praticamente se reivindicou. E apesar deste processo de autonomia e flexibilidade curricular possuir todas as ferramentas para efetivamente as escolas conceberem processos inter e transdisciplinares em que mobilizem todas estas aprendizagens que estão no perfil do aluno, toda esta educação para a sustentabilidade está plasmada no perfil do aluno e na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, se bem que, na minha opinião, a estratégia está no perfil, portanto, nem era necessário uma estratégia, mas pronto, é uma simples opinião. Efetivamente, penso que, e é uma opinião pessoal, talvez as instituições universitárias que têm este papel têm um papel fundamental na formação dos professores, tenham mesmo que investir nesta questão da educação para o desenvolvimento sustentável, a educação para a sustentabilidade, e ensinar, tem mesmo que ensinar que a sustentabilidade não é ambiente só, é também ambiente, mas tem todas as outras questões que de todo passam despercebidas. Não sei, penso que eu gostaria que a Universidade está a fazer um bom trabalho, não tenho dúvida alguma, mas se calhar outras universidades não estão a fazer porque também poderão estar mais focadas noutras coisas, não sei, mas esta situação que tem a ver com as orientações da Unesco e que estão plasmadas neste momento nos nossos documentos orientadores, que só são 4 documentos, como todos sabemos, que tem a ver com o perfil do aluno, o Decreto-Lei 54/55, claro, o perfil do aluno e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e as aprendizagens essenciais. São estes 4 os documentos que estão agora em vigor e é por eles que as escolas têm que se regulamentar. Portanto, já não há programas, já não há nada disso. E muitas vezes, eu creio também, até uma vez mais metendo para a análise que tenho feito de alguns documentos, nomeadamente ao nível da prática educativa, prática de sala de aula, que tenho algum receio, portanto, que as formações às vezes não encaixem nas planificações. Lá está também é uma dificuldade que nós professores temos de desengavetar, desculpa a minha expressão, não é nada, eu penso que não é nada correto, desengavetar as disciplinas, deixar, tirar as gavetas da cómoda e considerar o currículo como a cómoda num todo. E esta perspectiva ainda não está assimilada. Eu vejo as contestações, as oposições, as resistências que está a haver na escola para a implementação destes documentos que dão toda a liberdade e mais alguma, dão todas as possibilidades, a liberdade no bom sentido, claro, no sentido de saber aprender e de saber fazer aprender, e de movimentar este conhecimento que tem que ser ativo e proativo para que todos consigamos um mundo melhor. Eu vejo isso nas planificações. Portanto, continuamos, apesar de tudo, a estratificar, não a tornar... Eu detesto interrompê-lo e acho o seu contributo muito importante, fundamental mesmo. No entanto, estamos um pouco atrasadas e não gostaríamos... Pronto, era só mesmo isto. Sim, muito obrigada pela sua intervenção. Eu gostaria de dar a palavra também ainda ao Dr. José Rosa. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Eu não podia deixar de fazer uma pequeníssima intervenção nesta sessão, que achei fantástica. A Universidade de Aveiro tem uma ferramenta, e o projeto TEDS tem uma ferramenta fundamental para a formação de formadores,
uma vez que estes 3 IO que foram apresentados são ótimas ferramentas para se conceber a formação de formadores, portanto, muitas vezes é necessário fazê-la porque temos muito poucos formadores a responder. Porquê? Porque também, se calhar, temos poucas pessoas devidamente formadas para trabalhar a formação para a sustentabilidade, que não seja formação na área ambiental, conforme a Fátima referiu, e que eu amanhã também terei a oportunidade de referir na mesa redonda, mas a minha intervenção era mais para 2 pequenos pormenores. Um dirigido à doutora Bettina, pedia-lhe um favor, quando for para publicar a apresentação, que corrija 2 pequeninas gralhas que estão na sua apresentação. Uma não tem grande implicação, não tem grande importância, que é a falta do V no que foi a AVCOA, o V de Val, corresponde à primeira letra do Conselho de Val de Câmara, e a outra, sim, a formação decorreu em 2021 e não em 2022. E agora uma questão dirigida à doutora Manuela Gonçalves, que é sobre os respondentes ao inquérito que foi feito. Os 238 respondentes pertencem a que território? Apenas ao território do AVCOA ou foram docentes de todo o país? E era isto que eu queria hoje, nesta sessão, intervir. Certo, muito rapidamente, só do território do AVCOA, ok? Ótimo, fico muito contente e tenho que dar os parabéns aos meus agrupamentos, meus, entre aspas. Muito obrigada. Muito obrigado. Posso só esclarecer uma coisa, de facto os professores que participaram na sessão de formação, na oficina, saíram desse universo, mas foram apenas 20 formandas, e que podia já dizer que o questionário final, passado às formandas, revela mudanças nas suas representações e uma grande ampliação, que nós já começamos a fazer a análise do conceito de educação para a sustentabilidade. Muito obrigado. Era só o que eu queria dizer, porque essa análise já foi feita, ainda não está pronta para partilhar, mas já foi feita. Obrigada pelas intervenções também.